Graça e paz, amados. Amém? Para mim é muita satisfação estar aqui, juntamente com os irmãos. Desejei muito estar aqui, pastor Antônio, e eu agradeço pelo privilégio que o senhor me dá de estar assumindo essa tribuna. Como o pastor Antônio falou, amados, já há 9 anos eu faço um trabalho no Nordeste do Brasil. Eu quero agradecer a oração, o apoio desta igreja. Eu sempre estou contactando o pastor Antônio. Em outubro do ano passado, eu achava que eu ia rodar uns 6.000 quilômetros, eu rodei 8.000 quilômetros. Passei por 5 estados fazendo missões: Bahia, Piauí, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Irmãos, que miséria! E nós procuramos ir nos lugares aonde tem o menor número de igreja possível, para ali nós semearmos a palavra de Deus. Eu peço que os irmãos orem por nós. Eu quero ler a palavra do Senhor junto com os irmãos. Gostaria de convidá-los a ler a palavra do Senhor para uma meditação. Lucas capítulo de número 22, versículo 31 ao 34. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces antes que o galo cante. Parafraseando esse texto, amados, Mateus capítulo 26, volta um pouco aí, por favor. Mateus 26, 57, 58. Diz assim a palavra do Senhor: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre o serventuário para ver o fim. Eu gostaria que os irmãos repetissem após mim: pátio do sumo sacerdote. Como ensaio foi bom, mas agora vai, vamos lá? Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Pedimos que a mesma venha de encontro aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Pedro, como um bom judeu, certamente, aos 6 anos de idade, ele começou a ler e a decorar o Torá que para os judeus, porque para nós é o Pentateuco, ou os livros da lei, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, certamente, quando ele tinha 6 anos, ele começou a decorar isso. Aos 13 anos de idade, provavelmente, como um bom judeu, Pedro, ele já leu o Torá ao público, já para ingressar na sinagoga. Este era um costume dos judeus. Aos 13 anos de idade, a criança já lia o Torá em praça pública, para que ele pudesse ingressar na sinagoga. Aí ele já estava sendo uma pessoa livre espiritualmente, ele já podia caminhar com os seus próprios pés, porque ele conhecia os livros da lei, a lei do Senhor, que o Senhor deu a Moisés. E Pedro foi crescendo, e ele escolheu a profissão de pescador. Pedro provavelmente frequentava a sinagoga de Cafarnaum, porque Cafarnaum era onde ele morava, e lá em Cafarnaum tinha uma sinagoga. Certamente ele
ele congregava ali naquela sinagoga. E um belo dia, Pedro está pescando juntamente com os seus companheiros. O capítulo 5 de Lucas registra que Jesus chega e pede o barco de Pedro e faz do barco de Pedro um púlpito, e ali ele começa a pregar às multidões que estavam na areia do mar da Galileia. Ao terminar de pregar, Jesus disse: lança este barco ao mar para pescar. E Pedro replicou com Jesus dizendo: Senhor, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E quando eles lançaram as redes, a Bíblia diz que houve uma grande quantidade de peixes. E quando Pedro viu aquilo, ele lançou aos pés de Jesus Cristo e disse assim: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E naquele momento Jesus disse: olha, venha após mim, porque a partir de hoje você será pescador de homens. E Pedro largou as redes juntamente com seus companheiros e seguiu a Jesus. E Pedro, irmãos, participou do maior e do melhor colégio apostólico de todos os tempos, porque este colégio apostólico que Pedro participou tinha como mestre o próprio Deus encarnado, o próprio Senhor, o mestre de todos os mestres, o Senhor dos senhores. Este era o professor, e Pedro participou deste colégio apostólico por aproximadamente 3 anos e meio. Quando Jesus está para ser entregue nas mãos do Sinédrio, a Bíblia diz que ele já estava para passar para os seus discípulos tudo aquilo quanto ele havia ensinado para os seus discípulos. E no final desta carreira, e no final desse colégio apostólico, Pedro não havia se convertido ainda. Ele passou por todo esse processo desde os 6 anos de idade, aprendendo a lei do Senhor, participava da sinagoga e participou desse colégio apostólico. Todavia, quando ele estava para receber o diploma, ele ainda não havia se convertido ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus disse para ele: olha, Pedro, quando você se converter, você fortalece os seus irmãos. Mas ainda bem, irmãos, graças a Deus, que Pedro chegou no pátio do sumo sacerdote. Porque se Pedro não tivesse chegado nesse pátio, a vida dele estava perdida. E eu quero adiantar e dizer para vocês que todos nós precisamos um dia passar pelo pátio do sumo sacerdote. Houve alguns homens da Bíblia que passaram por esse pátio, simbolicamente, claro. E eu quero falar sobre alguns desses homens. Quando eu penso em Jacó, quando eu penso em Isaías, quando eu penso em Saulo de Tarso e o próprio Pedro, eu fico pensando: meu Deus, o que esses homens têm de em comum? Eles tiveram que passar pelo pátio do sumo sacerdote. E quando se passa por esse pátio, aí a coisa muda. A partir daquele momento, a vida da pessoa nunca mais será a mesma. É um choque pelo qual todos nós precisamos passar. Olha, irmão, Jacó passou por Betel, casa de Deus. Tudo começa na casa de Deus. Jacó passou pela torre de vigia. Jacó, ele viu os anjos de Deus, o exército dos anjos de Deus. Mas se Jacó não tivesse passado por Peniel, nada disso valeria. Porque existem experiências que são boas, mas não é o suficiente. Às vezes Deus nos dá experiências e nós precisamos guardar essas experiências, mas não é o suficiente, nós precisamos de mais. O maná que nós comemos ontem foi muito bom, mas Ele quer nos dar maná hoje. E quando Jacó passou pelo pátio do sumo sacerdote,
quando ele estava lá no Val de Jaboque, no capítulo 32 do Gênesis, houve um choque entre Jacó e o anjo do Senhor. A Bíblia diz que eles lutaram a noite toda. De repente está amanhecendo o dia, o anjo disse: olha, já sobe a alva, me deixa ir. Jacó disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Aí, irmão, o anjo faz uma pergunta enigmática para Jacó: qual é o seu nome? Irmãos, isso não é simplesmente quando você conhece uma pessoa e pergunta qual é a sua graça, qual é o seu nome. Não, o anjo estava perguntando a Jacó qual é o seu caráter, qual é a sua personalidade. E todos nós sabemos que o nome de Jacó significa usurpador. E Jacó teve que confessar. O anjo pergunta: qual é o seu caráter, qual é a sua personalidade? Ele disse assim: eu sou Jacó. Em outras palavras, eu sou usurpador. Porque quando se chega diante do Senhor, quando se chega no pátio do sumo sacerdote, você não consegue negar aquilo que verdadeiramente você é. Porque diante do Senhor, nós temos que confessar exatamente aquilo que nós somos. Não há como correr. Ele disse: eu sou Jacó. O anjo disse: não chamarás mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus, porque como homem lutaste com Deus e prevalecestes. Irmãos, o que é que nós temos aqui? Jacó foi tocado na sua coxa, Jacó foi marcado. Irmãos, Deus quer me marcar, Deus quer marcar você. Porque quando Ele coloca a sua marca em nós, acabou. Por onde nós passamos, as pessoas dizem, como a sunamita falou acerca de Eliseu: eu vejo que aquele que passa por nós é um santo homem de Deus. Mas isso é necessário que tenhamos a marca do Senhor. Quando Jacó sai dali, ele vai para Siquém e ele erige um altar. E ele disse ao Deus de Israel. Jacó não fez isso antes, ele não podia fazer isso antes. Agora ele poderia dizer: eu sou dele e ele é meu. Por que Jacó não falou isso antes? Porque ele não tinha condições de falar isto. Porque toda a trajetória de Jacó, ela veio culminar em Peniel, ver Deus face a face. E quando você vê Deus face a face, alguma coisa tem que mudar na sua vida. Não tem jeito, irmão. Aleluia. Aí nós andando, nós vamos para os profetas maiores. Nós vamos encontrar um homem que disse em Isaías 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E a aba das suas vestes enchia o templo. E os serafins voavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam. E clamavam: Kadosh, 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 Adonai Tsebaiote, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da casa se moviam, as bases do templo se moviam com a voz do que clamava. Irmão, se você ler o capítulo 5 do profeta Isaías, você vai encontrar Isaías falando 6 ais, aproximadamente. Nenhum é para ele. Ai da nação, ai daquele que faz isto ou aquilo, ai daquele que faz do amargo doce e do doce amargo. Mas no capítulo 6, o ai não é para os outros, o ai é para ele. Quando Isaías vê a glória, ele disse: ai de mim que vou perecer. Mas por que, Isaías, que você vai perecer? Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diante do Senhor, o homem tem que confessar exatamente o que ele é. Aleluia! Aleluia!
Jacó foi tocado no andar, o andar de Jacó não era bom. Foi tocado no seu caráter. Isaías foi tocado nos lábios. Algumas coisas que saíam dos lábios de Isaías não era bom. E ele precisava ser tocado para ser o que foi o profeta messiânico. E para falar das coisas santas, nós precisamos ser santos. Para falar das coisas sagradas, nós precisamos consagrar a nossa vida. E aí o que aconteceu? Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. O reconhecimento do homem, a ação de Deus. Quando o homem reconhece, eu sou isto, Deus vai e muda a sua história, e muda a sua história para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou correr um pouco, porque eu não quero ultrapassar o horário. No capítulo 9, do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar um homem chamado Saulo de Tarso, que todos nós conhecemos a história. O que Saulo de Tarso ouvia era só sobre a seita dos nazarenos, que tinha que matar aqueles que seguiam o caminho. Ele, como um bom judeu, zeloso da lei, ele não aceitava. E tudo que ele ouvia, e tudo que ele falava, era só sobre prender e matar os judeus que seguissem a Jesus. Um dia ele recebeu carta do Sinédrio e foi a caminho de Damasco. E foi andando. Quando ele está chegando perto dos portões de Damasco, o Senhor apareceu para ele. E quando ele viu aquele clarão, a Bíblia diz que ele caiu literalmente do cavalo ao chão. E ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora entra na cidade, que vai ser dito a você o que você deve fazer. A Bíblia diz que quando Ananias orou por Saulo, a Bíblia diz que caiu dos seus olhos como escamas. E Saulo ouviu a voz do Senhor Jesus, ouviu a voz de Ananias, dizendo: o Senhor me enviou a ti. Saulo foi tocado nos ouvidos e nos olhos. Cuidado no que ouve, cuidado no que vê. Tocado nos ouvidos para ouvir a voz de Deus, tocado nos olhos para ver a glória de Deus. Aleluia! E aí, irmãos, este homem tornou-se, depois de Jesus, o maior missionário de todos os tempos. Mas primeiro ele precisou passar por este choque com Deus. Olha, nós precisamos passar por este choque com Deus, por esta experiência marcante, porque isso vai nortear as nossas vidas, isso vai nos dar e nos mostrar novas direções. Precisamos passar por esse pátio, amados. Esse pátio nos espera. Esse pátio te espera. E por fim, amados, Pedro,
Na noite que Jesus foi traído, Jesus teve aquele diálogo com Pedro e disse assim, Pedro disse para Jesus, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Ainda que todos se escandalizem de ti, eu não me escandalizarei. Jesus disse, Pedro, não é bem assim. Olha, antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, eu não farei isto. Mas aí, irmãos, olha o que aconteceu. Pedro chegou no pátio do sumo sacerdote e ele estava lá. De repente, chegou uma criada e disse, você é um deles, né? Aí a Bíblia diz que ele negou. Ele disse, não, eu não sou. Versículo 70 de Mateus 26. Negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Passou mais ou menos 1 hora, vieram outras pessoas e disse assim, você estava com ele. A Bíblia diz no versículo 72 que ele jurou. Ele falou com juramento dizendo, eu não conheço este homem. Passado algum momento depois, o versículo 74, algumas pessoas falaram, você é ele, porque você é galileu, o seu falar denuncia. Aí a Bíblia diz que ele começou a espraguejar, lançar palavras, impropérios, dizendo assim, olha, eu não conheço esse homem não. O que está acontecendo aqui, irmãos, no pátio do sumo sacerdote? Pedro está agindo verdadeiramente como ele era. Ele era isso aqui. Ele não era diferente disso aqui não. Horas antes ele tinha dito para Jesus, não, podem todos se escandalizarem, eu não vou me escandalizar contigo. E quando chega no pátio do sumo sacerdote, ele mostra exatamente o que ele é. E aí é quando Jesus é levado de uma sala para outra, e aí a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro. Quando Jesus olha para Pedro, percepção penetrante, o olhar de Jesus penetrou a alma de Pedro. E aí a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Sabe por que Pedro chorou amargamente? Porque ele teve que reconhecer o que verdadeiramente ele era, porque quando Jesus olha para nós, nós não temos como negar aquilo que verdadeiramente nós somos. Não tem como. Inclusive, Apocalipse capítulo 18, capítulo 1, versículo 18, ou versículo 12, por aí, diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Quando ele olha, não tem como negar. Olha, irmãos, se você continuar lendo a história de Pedro, você vai ver que aquele Pedro, ele ficou ali, o velho Pedro ficou ali no pátio. Lá no capítulo 21 de João, nós vamos ver a restauração de Pedro, mas isso aqui é uma outra história. Mas aquele velho Pedro, ele ficou ali naquele pátio. Porque diante de Jesus, o velho fica e o novo brota. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Mas aí você poderia perguntar, Pedro foi tocado na alma. Você poderia dizer assim, mas pastor, por que pátio do sumo sacerdote? Quem é esse sumo sacerdote? Veja o que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16.
Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O grande sumo sacerdote é Jesus. E quando nós chegamos diante dele, porque do pátio Jesus foi para a cruz, quando nós chegamos para o pátio, aí ele nos manda olhar para a cruz, porque foi lá na cruz que ele venceu a morte e deu à igreja poder e autoridade para vencer todo e qualquer obstáculo da sua vida. Olhemos para a cruz, porque foi lá que ele disse: está consumado. E ele pode se compadecer também das nossas fraquezas. Vamos nos achegar ao pátio dele. Infelizmente muitos vão passar toda a sua vida cristã sem nunca chegar diante desse pátio, sem nunca ter esse choque com Jesus Cristo, para que haja uma mudança radical na sua vida. Mas eu te convido nesta noite a razoar sobre isso, a ponderar sobre isto, e nas suas orações particulares dizer: Senhor, assim como Jacó, assim como Isaías, assim como Saulo de Tarso, assim como Pedro e como outros, eu quero ter esse choque com o Senhor, para que a minha vida ela seja mudada para sempre. Eu quero carregar esta marca do Senhor sobre mim. E quando nós chegamos diante do pátio do Senhor, Ele vai olhar para nós, e Ele vai nos curar, e Ele vai nos transformar, e todas as nossas mazelas vão ficar lá no pátio, e nós vamos sair de lá completamente libertos e transformados, para servir ao Senhor em novidade de vida. Posso fazer uma oração aqui com a igreja? Vamos orar, amados?